Mateus capítulo 6, versículo a partir do 25. Mateus capítulo 6, versículo a partir do 25. Nós estaremos lendo como texto primordial para este culto de doutrina. Mateus capítulo 6, versículo de número 25 a seguir. Capítulo 6, versículo 25 a seguir. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais sólisto, olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos pela tua gloriosa palavra. Continue nos abençoando de forma especial, hoje e sempre. Amém. Sentindo falta de Manuzinha. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perder a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus, meus irmãos, louvamos ao Senhor com 3 louvores. Também fizemos a leitura desta noite. Deus possa abençoar cada um de nós que estamos aqui presentes, os nossos irmãos que não puderem estar presentes. Nossa irmã Cícera manda mensagem que não pode estar aqui hoje. Que Deus abençoe de forma especial. O texto que nós acabamos de ler está narrado no Evangelho segundo escreveu Mateus. Quando falamos Evangelho segundo escreveu Mateus, porque o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Cristo Jesus segundo escreveu Mateus. Quando nós observamos o texto que nós, ora, acabamos de ler como leitura oficial, nós vamos identificar algumas verdades. Entre essas verdades, nós vamos observar sobre a orientação que Deus concede para o seu povo, para que não fique inquieto pelo dia de amanhã. Nós sabemos que nós vivemos uma época hoje que muitas pessoas estão aprisionadas nas coisas do amanhã, sem sequer viver o dia de hoje.
E muitas pessoas estão aprisionadas pensando no amanhã e não sabemos, meus queridos irmãos, o que pode acontecer, pode ligar esse ventilador, no dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus o pertence. E o texto que lemos no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo 25, vai narrar a respeito do cuidado de Deus. A primeira verdade que nós vamos extrair desse texto é que fala sobre o cuidado e simplesmente da proteção de Deus para com aqueles que têm a sua promessa. E todos nós temos promessas do Senhor. O versículo 25 diz: porque isso vos digo. Ele está falando para com o seu povo, para aqueles que professam a fé cristã. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o mantimento, a vestimenta, melhor falando. Então, quando nós observamos este versículo, nós vemos já uma orientação de Deus para que não andemos cuidadosos, porque há pessoas que se preocupam tanto com o dia de amanhã que esquece de viver o dia de hoje. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que Deus cuida do nosso hoje, Deus cuidará do nosso amanhã e Deus cuidará da nossa vida todos os dias que nós estivermos aqui nesta terra. E há muitas pessoas que estão presas, aprisionadas dentro das suas preocupações, dentro das suas inquietações, porque às vezes as coisas não estão dando certo, ou luta e as coisas parecem que não funcionam, e acaba ficando inquieto, acaba vindo uma preocupação para com o dia de amanhã. Mas esse texto vai nos ensinar que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas não quer dizer que não devemos correr atrás do nosso bem melhor. Não quer dizer que podemos cruzar as nossas mãos e desejar que há uma promessa de Deus que não tenho que me preocupar no dia de amanhã, então eu vou ficar acomodado e Deus vai mandar o que eu preciso. Não é desta forma que o texto nos ensina, mas a Bíblia fala de não estarmos cuidadosos, inquietos, perturbados, a ponto de não termos sentido na vida pelas preocupações que tomam conta da nossa vida. E esse texto fala de uma promessa de cuidado que Deus, Ele sempre vai prover para a nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso andar, Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece a nossa vida por completo. Então Ele sabe do que nós precisamos, mas nós precisamos termos um cuidado e não deixar que as preocupações da vida tire de nós aquilo que Deus nos garante, que é o seu cuidado. E quando nós perdemos isto, nós entristecemos a Deus, nós entristecemos ao Espírito Santo por não acreditarmos que Ele pode suprir as nossas necessidades. Então é importante que nós observamos o versículo de número 26, diz assim: olhai para as aves dos céus. Quando a Bíblia fala a respeito de olhar para as aves do céu, Deus está mostrando o seu cuidado para com o seu povo. Ele está dizendo: está vendo as aves dos céus, que não semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Em outras palavras, Deus está
dizendo: da mesma forma que eu cuido das aves dos céus, eu cuido também do meu povo na terra. Da mesma forma que eu cuido das aves, não deixo lhe faltar, eu também sou Deus que mando mantimento, mando o que o meu povo necessita e precisa, porque esse texto, ele é um texto de promessa, esse texto é um texto de aliança de Deus para com o seu povo, do seu cuidado naquele que lhe serve, do seu cuidado naquele que lhe adora. O versículo de número 27 diz assim: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Deus está dizendo: sou eu que tenho o controle de todas as coisas. Eu tenho o controle do amanhã, eu tenho o controle do hoje. Eu estou no começo, eu também estou no fim. Ele está dizendo: sou em controle aqui, porque ninguém tem o controle sobre a sua vida, ninguém tem o controle sobre o seu corpo, ninguém pode dizer: eu vou dormir e acordar amanhã se o Senhor não te despertar, porque a nossa vida, ela é um controle remoto na mão de um Deus que nos criou. É Ele que nos comanda, Ele que conhece a nossa vida por dentro, conhece a nossa vida por fora. Então esse texto, além de falar de aliança, de promessa, mostra o poder que Deus tem para cuidar do seu povo. Glória ao nome de Jesus por isso. O versículo de número 28 diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Esse texto, esse versículo está falando de que Deus, Ele traz para a nossa vida tudo aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos, porque é Deus que faz tudo e para todos e para a glória que há no seu nome. O versículo de número 29, estou lendo passadamente para que nós possamos ter uma melhor compreensão. O versículo de número 29 diz assim: e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Sabe o que o texto está narrando aqui? Quem era Salomão? Salomão era alguém que tinha riqueza. Salomão tinha ouro, Salomão tinha prata, Salomão tinha bronze. Salomão era uma pessoa que tinha tudo ao seu dispor, porque Deus, além de lhe dar sabedoria, Deus dá para Salomão riquezas e honra, mesmo tendo tudo o que queria. Mas Deus agora vai colocar Salomão abaixo das aves. Deus vai colocar Salomão abaixo da grandeza do cuidado dele para com as aves dos céus. Isso aqui é tremendo, irmão, porque Deus está mostrando aqui que não é simplesmente o ouro, a prata, o bronze, que é tudo na nossa vida, mas o cuidado de Deus é melhor do que o ouro, do que a prata, do que o bronze, do que a riqueza desta terra. É por isso que o versículo de número 29 diz: e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Está falando das aves dos céus, o cuidado de Deus para com as aves. Então Deus está usando aqui uma tipologia, uma analogia das aves, do cuidado. Perceba que Deus cuida tão bem das aves dos céus. Imagina de cada um de nós. O cuidado dele é lindo. O versículo de número 30 diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Perceba que agora Deus vai exigir deles a fé, Deus vai exigir deles a confiança. Deus dá exemplo do cuidado, fala que não andeis cuidadosos com o dia de amanhã. Deus vai mostrar o cuidado com as aves dos céus, e Deus agora vai mostrar a eles aqui que é necessário aqueles que professam a fé em Cristo Jesus que acreditem.
que tenha fé, que tenha confiança no cuidado de Deus hoje e no seu amanhã e para todo sempre. É por isso que eu amo muito o que está escrito no livro dos Hebreus, no capítulo de número 11, quando fala sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Quem tem fé, espera, e quem espera, descansa. Não tem como dizer que tem fé e não tem paciência para esperar. Não tem como dizer eu acredito, mas é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que anda na ansiedade. A ansiedade toma conta, domina. Que fé é essa que você tem? Se você tem fé, você tem que descansar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós não vemos, mas a fé que habita em nós, que está ativa em nós, faz com que nós acreditemos no que vem no amanhã. E se a fé está ativa, se a fé está viva dentro de nós, é verdade que nós vamos descansar nesta promessa do cuidado de Deus. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é incomparável para que nós tenhamos conhecimento. O versículo de número 30 diz assim: pois se Deus assim veste, repetindo, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Perceba que todas as vezes que aparece na Bíblia essa expressão homens de pequena fé, mostra simplesmente na hora de dificuldade, porque Deus quer ver a nossa fé é na hora da dificuldade. Perceba que os discípulos estavam dentro de um barco, de repente o vento começa a soprar ao contrário, as ondas começam a se agitar, e eles dizem: nós vamos perecer, nós vamos perecer. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite o Senhor se apresenta a eles andando sobre as águas. Logo, vão dizer, é um fantasma, porque quando falta fé, falta visão. Quando falta fé, falta confiança. E quando Jesus se aproxima do barco, entra no barco, sobe no barco, a Bíblia diz que ali se torna uma bonança, o mar se aquieta, o vento fica calmo. E mesmo Jesus entrando dentro do barco, ainda há um diálogo entre aqueles que estavam com a sua fé apagada, que estavam com a sua fé morta. Olha um para o outro e ainda diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Perceba que mesmo Jesus estando no barco, eles ainda usam uma fala de incredulidade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Porque quando falta fé, falta confiança. Quando falta fé, falta esperança. Quando falta fé, a pessoa se torna uma pessoa sem sentido nessa vida, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a Bíblia vai nos dizer categoricamente que é preciso ter fé. Aquele que crer verá a glória de Deus. O versículo de número 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos. Perceba que agora o texto vai começar a narrar sobre inquietação. A pior coisa que tem é você ver alguém inquieto. A pior coisa que tem é você ver alguém perturbado, pessoas perdendo o sono, não conseguindo dormir, porque os seus pensamentos estão acelerados com as preocupações do dia de amanhã, e a inquietação toma conta da vida do ser humano. E a Bíblia diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. O Senhor está mostrando aqui para os crentes, está mostrando para aqueles que professam a fé, que é necessário acreditar
no Deus que lhe chamou. É necessário acreditar no Deus que fez a promessa. E a promessa foi essa. Ele disse assim: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu amei a caixa aqui, ficou melhor do que ali o som. Então é importante que a gente entenda isso. O versículo de número 32 diz assim: porque todas essas coisas, agora isso aqui é o tema central deste ensinamento desta noite, porque todas essas coisas, que coisa? O que nós lemos, todas essas coisas, aquilo que nós lemos da inquietação, de não acreditar, de ficar se preocupando no que vai vestir amanhã, no que vai comer amanhã, como será o dia de amanhã, a inquietação. É isso que o versículo de número 32 vai falar agora e vai nos orientar de uma forma mais categórica, como diz assim: porque todas essas coisas, que coisa? A que nós já lemos, a que nós acabamos de falar, porque todas essas coisas os gentios procuram. Há um ponto ali e uma aspa. Então é importante que nós observemos este ponto aqui, porque todas essas coisas os gentios os procuram. Se Jesus está falando para seu povo, se o Senhor está falando para aqueles que professam a fé, se o Senhor está aqui falando para os cristãos, quem são esses gentios aqui? Esses gentios aqui não são cristãos. Esse gentio aqui não é pessoa já que professa a fé. Esse gentio aqui, dentro das cópias dos originais, está falando de pessoas pagãs. Está falando de pessoas que não têm promessa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: só anda nessas inquietações, só anda nessas preocupações, só anda inquieto com o dia de amanhã aqueles que não conhecem a promessa que tem. Só anda desta forma aqueles que não professam a fé. Isso aqui é uma chamação de atenção. É o Senhor chamando a minha atenção, é o Senhor chamando a sua atenção. Se você anda inquieto, se você anda se preocupando no que vai comer amanhã, no que vai vestir amanhã, o Senhor está dizendo: você está se colocando no papel de uma pessoa pagã, está se colocando no papel de uma pessoa que não conhece a Cristo, que não conhece a promessa que tem em você. Por isso que a repreensão do versículo 32 é essa: porque todas essas coisas os gentios procuram. Exceto o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Em outras palavras, Deus está dizendo, Jesus está falando aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus: por que preocupar-se? Deus sabe. Por que ficar sem dormir se Ele sabe o que nós precisamos? Por que ficar inquieto se Ele sabe daquilo que nós precisamos para o dia de amanhã? Aí a narrativa vai concluir esse texto dizendo no versículo de número 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor agora vai dar para ele um mapa do sucesso. Esse versículo de número 33 é um mapa para um cristão. Esse versículo de número 33 você pode gravar na sua mente. Isso é o mapa da promessa de Deus para a sua vida. E o segredo maior, o que é um mapa? O mapa é aquilo que vai traçar o caminho para nós vivermos a promessa. E se você cumpre o que está no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? O que nós vemos? O vestir, o alimento, o que você necessita, o que você precisa, mas todas. É importante que eu fale aqui e repita novamente: essas coisas que nós precisamos será provida por Deus quando nós cumprimos este mapa, quando nós seguimos esse mapa do versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que lemos anteriormente, o alimento, o vestido, vos serão acrescentados. É algo que já está garantido por Deus. Para quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
precisa ter essa promessa viva dentro de si, do cuidado de Deus para com a sua vida. O versículo de número 34: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aqui termina esse texto afirmando uma verdade: não vos inquieteis. Mais uma vez repete essa expressão do inquieteis. Se inquietar, se perturbar com aquilo que você está esperando ainda no dia de amanhã. Perceba que o versículo 31 diz: não andeis, pois inquieto. E o texto conclui dizendo assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aprenda uma coisa, viva hoje. Aproveite o dia de hoje, porque o amanhã ao Senhor pertence. Fiquemos de pé. Querido e eterno Deus, te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, por esta palavra transmitida ao nosso coração. Agora, Senhor, nos conduza em paz e segurança aos nossos lares. Continue abençoando, Senhor, os teus filhos, abençoando esta cidade, os nossos irmãos deste lugar. Que o Senhor continue guardando e abençoando a todos de forma especial, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Como achar aí? Eu amei melhor que Deixa eu mandar. Assistir, foi. Tinha jeito Deixa eu mandar agora a Priscila ligar.